Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa terceira aula do curso de construção de assistentes virtuais e chatbots com Python e inteligência artificial. E hoje, na aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar com duas ferramentas bastante importantes para a interface dos nossos assistentes, dos nossos chatbots. Então, o objetivo da aula de hoje é apresentar essas duas interfaces que a gente vai começar a trabalhar. Bom, essas duas ferramentas, né, essas duas tecnologias. A primeira delas é uma biblioteca em Python que serve para que a gente consiga embedar, né, que a gente consiga disponibilizar de forma online a nossa aplicação, o nosso código, o nosso script que a gente está construindo ali dentro do Python. E a segunda delas é um lugar onde a gente pode hospedar essa aplicação. Então, a a interface gráfica que a gente vai usar via Python Web é bastante simples, mas poderosa. Hoje a gente vai ver mais, assim, as questões gerais, né, então a gente não vai deixar tão bonito, tão enfeitado, mas vamos nos ater a entender a lógica dessa biblioteca. A biblioteca Gradle, se escreve Gradle e Select Radio. E depois a gente vai hospedar isso numa plataforma chamada Hugging Face, que é uma espécie de GitHub para inteligência artificial, que vai deixar as nossas aplicações bem mais fortalecidas, poderosas, e tudo isso é gratuito. Então, tanto o Gradle como o Hugging Face não tem custo nenhum e são amplamente compatíveis e trabalham junto com a nossa linguagem principal aqui, que é a linguagem Python. Então, bora lá. Eu vou começar aqui fazendo um cadastro no Hugging Face do zero. Peguei uma conta aqui que eu não tenho cadastro no Hugging Face, para que todos vocês possam fazer a mesma coisa. Dependente de quando vocês estiverem assistindo a aula, a tarefa específica dessa aula vai ser fazer tudo que a gente fizer aqui hoje. Então assistam com bastante atenção, se for o caso, alterem a velocidade do vídeo, pausem, façam por conta, depois verifiquem a resposta, mas a tarefa dessa aula específica é reproduzir essa sequência de passos, ou essa sequência de atividades que a gente vai fazer hoje aqui. Então, primeiro, vamos fazer aqui o nosso cadastro no Hugging Face. Para quem ainda não tem esse cadastro, vamos lá do zero. Então, no Google, a gente coloca aqui Hugging, se escreve U-G-G-I-N-G, Face, e a gente vai cair nessa plataforma aqui, a plataforma do Hugging Face. Então, a gente pega esse primeiro link, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, né, para melhorar a visualização para vocês. Então, a gente vem nessa primeira aqui, ó, Hugging Face, The AI Community Building the Future. Vamos lá. Pronto. Aí aqui a gente tem a opção de fazer o login, se a gente já tiver a conta, ou o sign up. A gente vai fazer o sign up, né? A gente vai fazer o cadastro. Clica ali no sign up, voltando, né? O sign up é esse aqui no cantinho, ó, canto superior direito, onde eu estou com o mouse ali clicado, sign up. E aí, primeiro ele diz aqui daquele aviso, né? Vamos confirmar que você é um humano. Como essa plataforma disponibiliza bastante GPU, bastante recurso computacional, eles querem ter certeza se a gente não é um bot que vai simplesmente consumir esses recursos que eles estão disponibilizando sem custo para a gente ali. Então, clica no botão iniciar, a gente vai no botão iniciar ali, não está saindo no nosso reunião,
né, um número quebrado. Se é do usuário, é um input, abre parênteses, aqui a gente coloca um text box, né? Informe o valor do primeiro número. Pronto. Aí eu vou receber o segundo. V2 recebe também um float. Se é do usuário, é um input. E aí eu coloco o textinho ali. Informe o valor do segundo número. Ficou meio redundante esse valor, né? Ficou só o primeiro número e o segundo número. Mas tudo bem, já foi. Aí o que que esse programa vai fazer? Ele vai fazer a soma. Soma vai ser uma variável que recebe V1, que está guardado, o primeiro valor, mais V2, é onde está guardado o segundo valor. Print, soma. Ó, eu rodo esse play. Então, primeiro número, 8. Enter. Segundo número, 9. Puf, 17. Ridículo, né? Só que qual é o problema? Vamos supor que eu queira é, deixar disponível essa aplicação para pessoas que não sabem usar o Python, a linguagem Python, não sabem usar o Colab. Então, imagine o trampo que é uma pessoa abrir o Colab para fazer tudo isso aqui, sendo que ele só quer fazer uma soma simples. Então, a gente vai criar uma aplicação web onde ele vai acessar um site e ele vai fazer essa soma. Para isso, a gente vai usar o Gradle. O Gradle, ele exige alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é a função que contém o aplicativo, a aplicação que a gente quer rodar na web. Então, essa aplicação aqui está um script. Para o Gradle, a gente precisa transformar isso numa função. Função em Python, a gente já viu como faz. A gente cria uma def. Então, vou criar uma def que faz essa conta. Então, def, eu vou chamar ela de soma. Soma. Ela vai precisar de quê? Do valor 1 e do valor 2. Então, ela precisa de dois parâmetros. O que que essa def faz? Ela vai criar a variável soma. Soma recebe V1 mais V2. E ela vai retornar alguma coisa. O que que eu quero que ela retorne? A soma. Então, return soma. Se eu rodar essa def, essa, todas as vezes que eu chamar soma, eu posso pôr dois parâmetros aqui, por exemplo, 8 e 9. Roda a função soma, ele vai dar os 17. Então, eu transformei numa def. Por que que eu transformei numa def? Porque o Gradle vai criar uma interface que o usuário vai ter espaço para digitar um número 1 e o número 2. E aí a nossa função vai capturar esses números e vai colocar dentro aqui da nossa def para fazer a conta. Então, o Gradle é uma interface visual que vai capturar números, trazer para dentro da função principal do nosso aplicativo e o retorno do nosso aplicativo vai virar a saída lá do Gradle. Olha que bacana. Então, eu vou pegar esse bloco que eu já criei a função soma e vou importar o Gradle. Import Gradle as GR. Assim como a gente importa o pandas como PD, é uma boa prática trazer o Gradle como GR. Então, para a minha aplicação rodar, eu preciso importar o Gradle. Como eu já instalei aqui, ela vai rodar aqui. Bacana. Agora eu vou trazer o Gradle propriamente dito. E aí, o que que eu tenho que fazer para trazer o Gradle? Eu preciso criar meu aplicativo. Esse aplicativo eu vou chamar de app, poderia chamar de qualquer coisa, vou chamar de app. App ponto alguma coisa. App ponto, aí é quando eu for chamar, né? App ponto launch. O que que é o launch?
Launch é a função iniciar do meu grade. Então, minha última linha dessa aplicação vai ser chamar essa aplicação. Aqui ele está reclamando por quê? Porque eu não criei o app. Eu vou criar o objeto app. App é um objeto que recebe alguma coisa. Notem que ele não está mais reclamando ali, né? O que, que ele vai receber? Ele vai receber a interface do grade. Como que eu importei o grade? Eu importei o grade como GR. Então vai ser GR alguma coisa. O Gradle tem várias funções que eu vou mostrando. Hoje eu vou começar a mostrar algumas delas. A função que a gente vai trazer aqui, ó, olha só, GR já começa a trazer um monte de funções ali, o próprio Colab já começa a trazer, né? A que a gente vai usar hoje é a de interface, gr.interface. Um padrão, tá? A maioria das funções do Gradle, elas são escritas com a primeira letra maiúscula. Então, se colocar interface com a primeira letra minúscula, ele não vai reconhecer. E como é uma função, eu vou abrir e fechar parênteses. Agora eu posso pôr um monte de argumentos, eu devo colocar um monte de argumento aqui dentro dessa interface, que é tudo que a minha interface vai ter. Essa vai ser simples. Eu posso colocar isso tudo numa linha, ou posso quebrar isso aqui para colocar no meio, para ficar melhor, né? Ao invés de ficar numa linha só. Fica mais legível o nosso código. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é a função principal. Qual é a função principal que a minha aplicação vai ter? A função que eu criei. Como que se chama a função principal que eu criei? Soma. Então, o primeiro parâmetro que eu vou colocar aqui dentro é o parâmetro fn, de function. Fn recebe soma, que é o nome da minha função. Vírgula. Esse é o primeiro parâmetro. Então, eu acabei de dizer para o Gradle que seja qual for a interface que eu vou colocar aqui dentro, que eu vou mostrar para vocês, vai rodar em cima da função principal desse código Python, que é a função soma. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar o título do meu aplicativo. Então, eu tenho um parâmetro que chama title. Title recebe. E aí, eu, entre aspas, né, uma string, eu coloco. Vou colocar aqui. Meu primeiro app no Gradle. Belezinha, né? Vírgula. O que mais que eu posso pôr? Eu posso pôr uma descrição. Tem um outro parâmetro, então, para aparecer essa descrição, que chama description. 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 Recebe o quê? Uma descrição. Eu posso pôr. Este aplicativo recebe dois números e devolve ao usuário a soma deles. Belezinha. Isso é um parâmetro. Agora, eu preciso pôr mais parâmetros. Para isso rodar, o usuário precisa pôr inputs. Esses inputs podem ser um input só ou podem ser vários, né? Aqui são vários, são dois, na verdade, V1 e V2. Então, inputs, eu coloco sempre no plural, mesmo que seja um só. A diferença é que, nesse caso, como são dois, eu vou passar uma lista de inputs. Uma lista. E vou quebrar essa lista aqui. Esses inputs são objetos do Gradle, já pré-montados. Então, vou chamar gr, ponto, e o input ele pode ser numérico ou textual. Nesse caso, vai ser numérico. Então, põe gr.number. Por quê? Porque eu estou dizendo que o primeiro input que vai aparecer, eu quero que seja numérico, porque a minha função soma vai somar números. Abre e fecha parênteses. E aí eu vou pôr o segundo, vírgula, segundo input dentro da minha lista, que é number também, que é o número 2. gr.number. Abre e fecha parênteses. Pronto. Tenho dois números ali dentro. Só que além dos inputs, então aqui eu fecho a minha lista, né, dou um enter, eu preciso pôr pelo menos um output, uma saída. Vou colocar outputs.
outputs igual. E aqui eu só tenho um output, não é uma lista. O output único que eu tenho é uma saída, a soma dos dois. Essa soma vai ser numérica também. Então, gr.number. E a grosso modo, eu já tenho uma interface. Se eu rodar isso aqui, já vai aparecer alguma coisa. Olha que bacana. Então, eu vou pegar esse bloco e vou rodar. Estou rodando, ele está importando o Gradle. Bonitinho. Opa, deu erro. Por que que ele deu erro? Componente number. Como assim não tem componente number? Lógico que tem componente number. Number. Ah, faltou aqui, ó. É um. Esqueci de abrir e fechar parênteses. Agora vai. Ó, agora ele gerou para mim uma interface aqui no próprio Python, onde eu posso pôr o primeiro número 8, no V2, o segundo número 9, dou um enviar, e o output fez o quê? A resposta. Isso é um sistema web. Ele está embedado no Python. Se eu quiser, eu posso usar esse link temporário, que é um link que dura uma semana. Ele fica uma semana. Então, esse link, se vocês compartilharem com alguém, ele vai valer por uma semana. Depois de uma semana, ele some. Por isso que vai entrar depois para a gente o Hugging Face, que vai ser o lugar onde a gente vai fazer o deploy e vai deixar isso permanente. Ó, ele está dizendo, este link compartilhado expira em uma semana. Para armazenamento permanente e GPU, upgrade de GPU, o Hugging Face dá até isso, rode ou execute, né, o Gradle Deploy, que está onde? No Hugging Face. Então, aqui, se a gente aumentar a barrinha, ele vai sugerir o Hugging Face para a gente do lado, tá? Mas a gente chega lá. Então, eu vou clicar nesse link só para mostrar essa página temporária. Se eu compartilhar esse link com vocês, durante uma semana ele está funcional. E está lá o link bonitinho. Ele está funcional. Você pode compartilhar com quem você quiser, que uma semana ele está valendo. Você põe o número 5, por exemplo, aqui, o número 6 como V2, enviar e ele dá um output. Olha só, aquele title ele fez, que a gente colocou, e a descrição, description também. Só que uma coisa muito estranha para a gente, né? V1, V2 e output talvez não sejam coisas muito usuais, né? Por um usuário final, pode confundir. O que que eu faço nessas caixas, né? Então, nessas caixas, eu posso colocar um texto aqui em cima. E como que eu coloco esse texto? Aqui nos inputs, dentro dos inputs, eu posso colocar um parâmetro chamado label. Label igual, e aí eu coloco aqui, informe o primeiro valor da soma. E aqui no segundo, eu também vou colocar isso. Informe o segundo valor da soma. E no output eu posso pôr um label também, né? Faltou colocar label aqui. Label igual. E no output também. Label igual, entre aspas, informe. Informe não, né? Que é o resultado. O resultado da soma é 2 pontos alguma coisa. Aqui não está aparecendo. Vou fechar essa janela. Vou rodar o play de novo. Ele vai gerar um novo link. Gerou um novo link. E olha só, aqui no embedado já vai aparecer, ó. Informe o primeiro valor da soma, informe o segundo valor da soma, e o resultado da soma fica bem melhor, né? Então, eu vou aqui clicar no link, e olha que bacaninha.
Aumentar o zoom. Primeiro valor da soma, 8. Segundo valor, 7. Enviar, deu 15. Ele está fazendo a soma. Muito bacaninha, né? Nossa primeira aplicação web aqui usando o Gradle, né? Ele é um framework muito, muito útil para o Python. E olha só, a gente está fazendo coisa simples. Daqui a pouco a gente vai espetar modelo de LLM, ainda não na aula de hoje, né? A gente vai aprender a espetar o modelo de LLM por trás da função Python para construir um assistente que vai ter essa carinha bonitinha, mas por trás vai estar rodando uma LLM. Aí vai ficar bacana o negócio. Se eu apertar limpar aqui, ele zerou bonitinho, parari, parará. Um outro parâmetro que eu posso pôr aqui dentro do input, principalmente, é o parâmetro placeholder. O que que ele faz? Eu vou colocar aqui, ó, placeholder. Placeholder igual. E aí eu vou escrever assim, exemplo, número 2, né? Ou 25, número 25. E o de baixo eu não vou pôr placeholder para a gente ver a diferença entre um e outro. O que que vai acontecer quando eu ponho parâmetro placeholder dentro de um input? Vou rodar. Opa! Cadê aqui? Ele não aceita parâmetro placeholder. Como assim, meu filho? Isso é separado, será? Não. Por quê, meu filho? Tu não aceita placeholder? Não. Isso não pode acontecer. De jeito nenhum. Que história é essa? Ele aceita sim. Deixa eu ver na documentação por que que ele não está aceitando no nosso caso. Provavelmente eu escrevi errado o placeholder. Vou olhar na documentação e aí a gente já vai verificar que é isso. Mas vamos ver, vamos confirmar, né? Antes de afirmar categoricamente que é isso. Documentação salva vidas, né? Eu lembro que era placeholder ou algo muito parecido. Placeholder. Placeholder mesmo. Ah, o placeholder, eu acho que ele só roda com caixa de texto. Ele não roda com input numérico. Vamos receber o test box só para ver. Test box. É isso mesmo. Placeholder, ele não aceita como ele não aceita um parâmetro numérico. Quando a variável é numérica, ó, ali aparece exemplo 25. Então foi isso que titio Douglas vacilou. Poxa, titio Douglas, que vacilo, hein? É, porque a nossa variável é numérica. Por isso. Perfeito. Então, como a gente quer a variável numérica mesmo, não cabe o placeholder. Quando a gente chegar no text box, a gente coloca o placeholder. Mas por enquanto, só o label já ajuda pra caramba, né? Só o fato da gente ter ali uma informação do que é, informa o primeiro valor, informa o segundo valor e o resultado é, já é uma aplicação. Legal. Agora vamos resolver o segundo problema, né? O segundo problema é: eu quero compartilhar esse link com a minha avó. Falar assim, vó, eu fiz um programa de computador para usar na web. Aí a avó fala assim: manda o link, então, meu neto. Se você mandar esse link e ela demorar mais de uma semana para acessar, ele não vai funcionar. Então a gente vai armazenar isso aqui permanentemente, essa aplicação bobinha aqui, lá no Hugging Face. Então a gente vem aqui no Hugging Face, que a gente lá no começo da aula já fez o login, está cadastrado, e aqui a gente tem um espaço chamado Spaces, que é literalmente espaços.
gratuito, hein? Então eu venho aqui em Spaces, clico em Spaces lá em cima, vai aparecer essa página. Aí aqui no canto superior direito tem um botãozinho de mais com o texto New Space, novo espaço. Vamos clicar ali. E aí vai ter o seu nome de usuário, e aí você dá um nome. Vou colocar aqui, meu primeiro underline, tem que ser tudo junto, não pode ter espaço. App, que eu estou usando um Snake Case. Eu posso dar uma descrição curta, não quero. License, não quero. E aqui é muito importante. Eu tenho que dizer qual SDK de interface eu vou usar. A gente vai usar qual? O Gradle. Então, eu clico no Gradle. O Gradle já tem template. Tem template de converter texto para imagem, template de leaderboard e template de chatbot. A gente vai ver tudo isso durante o curso. Mas hoje o nosso template é o blank. A gente vai usar o blank aqui, porque a gente fez aquele nosso template com input e output só. Então, beleza, aqui é a máquina de graça que ele dá para gente. CPU dual core, 16 GB e gratuito. Tá ótimo. Aí eu posso deixar público ou privado. Se vocês querem compartilhar o link, tem que deixar público. A gente deixa no público aqui e dá um create, aperta lá embaixo. Create space. Aí lá embaixo a gente aperta o create space. Bonitinho. E aí ele criou. Que ele dá algumas informações gerais. Então, o link vai ser Douglas Ribeiro Education, o nome de usuário de vocês, barra o nome do space que vocês colocaram. Agora a gente vai criar o app. O app ele vai ficar dentro de files, né? Então aqui só vai aparecer algo válido para app, que está dando exemplos, né? Aqui só vai aparecer algo válido para app depois que a gente colocar os files aqui dentro. Então a gente vem ali no cantinho, clica em Files. Pronto. Ele já sempre cria com 2 files, Git attributes e readme.md. Esses 2 são padrão. A gente tem que criar pelo menos mais 2. Um arquivo de requirements, que são as bibliotecas que a gente vai usar, e um arquivo com o código Python que a gente vai usar. Então, a gente tem, nesse aplicativo, a gente vai precisar de mais 2. Um vai fazer o papel do pip install, porque ele não faz pip install lá. Ele vai chamar de algum lugar, e esse lugar se chama requirements. Então, a única biblioteca, além do Python puro que eu preciso, é a biblioteca Gradle. Então, lá no Hugging Face, vou aumentar aqui um pouquinho a visualização, eu vou criar um arquivo TXT de requirements. Então, eu venho ali no canto direito, onde está mais in, mais contribute, clico ali, e aí eu tenho a opção de subir um arquivo TXT ou criá-lo aqui. Eu vou criar aqui, que está simples. Então, eu venho na opção de Create a New File. Clico ali. E aqui eu tenho que dar um nome certinho. O nome é Requirements, ou Requirements em inglês. Requirements. Eu tenho que escrever certo. Se eu não escrever certo aqui, ele vai dar errado. Então, vejam como se escreve isso aqui. E ele tem que ser do tipo TXT. Então, eu ponho ponto .txt. Automaticamente, o Hugging Face vai entender que é um arquivo de texto que tem os requisitos que eu preciso para minha aplicação. Requirements significa requisitos. E aí eu clico aqui dentro, e aqui dentro eu ponho os requisitos que eu preciso. Só o Gradle. Eu não ponho o pip install. Ele vai procurar o Gradle e vai achar. Então, requirements.txt, não posso esquecer do .txt. A biblioteca única que eu vou usar aqui é o Gradle. Aí eu venho lá para baixo e vou commitar, vou fazer um commit. Commit no file to main. Ou seja, confirme esse novo arquivo no nó principal. Clica ali. Aí você clicar em Files de novo, Files ali, ele tem o requirement.txt.
Se eu clico aqui dentro e clico no Edit, eu posso editar isso aqui de novo sem problema, tá? Então, Files, eu já tenho esse aqui. Agora eu preciso colocar o arquivo de aplicação. O que que é aplicação? É isso aqui, ó, do Import Gradle até o app Launch. Esse é meu aplicativo. Esse é meu aplicativo que está construído em Python. Então, lá no meu Colab, eu seleciono isso aqui, Ctrl C, vou lá no Hugging Face e vou criar um novo arquivo que eu vou colocar aqui, um novo file. Então, Files, maisinho, Contribute, Create a new file, e aí eu vou dar o nome desse arquivo. Como que ele se chama? Ele se chama app. Então tem que ter esse mesmo nome. App. E eu tenho que falar a extensão dele, é .python. Então é .py. app.py. Clico aqui, nesse cantinho. Ctrl V. E aqui eu vou commitar. Commit. Commit no file to me. Puf. Ele vai ficar um tempo buildando, que é construindo, depois startando, start, que é iniciando. E ele está running. Enquanto está running, aqui deu certo. Como que eu rodo agora? Vem aqui no app. Clico no app. Olha lá. Agora esse link é permanente, gente. É só copiar esse link aqui e compartilhar. Qualquer pessoa vai poder usar porque está público. Então, esse que eu criei aqui, eu vou deixar público para vocês usarem. Posso copiar aqui, posso clicar no Share Link. Share via link significa o quê? Copiar esse aqui de cima. Aí eu abro uma nova pasta, por exemplo, uma nova aba, Ctrl V, Enter, aquele share link vai jogar o quê? Para essa aplicação. Sem aquela primeira, por exemplo. Olha que belezinha, né? E aqui ele tem só o aplicativo. Olha que belezinha. E tem só o link, ele não fica nada de Hugging Face. Ó. Aí eu aumento o zoom, ponho aqui 35, ponho aqui 44, enviar, som. E aqui tá lindo, maravilhoso, bonitinho, um aplicativo feito em Python e rodando permanentemente num lugar da web, que é esse link que eu vou deixar disponível para vocês. Beleza por enquanto, gente? Vamos fazer um segundo? Então, hoje a gente vai fazer 3 aplicações aqui, eu vou fazer 3. O trabalho de vocês é fazer as 3 aplicações. Essa é a primeira, mais simplesinha. Eu vou fazer uma que também é simples agora, e depois eu vou fazer uma terceira que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então hoje a gente vai construir 3 aplicações em Python e com Gradle passar para o Hugging Face e rodar isso na web. Por quê? Porque os nossos chatbots, eles precisam estar hospedados em algum lugar. Então esse vai ser o lugar que vai deixar ele hospedado. Então, daqui para frente, praticamente em todas as aulas, a gente vai ter contato com o Hugging Face e com o Gradle, que é um front tosco, mas o nosso curso está voltado muito mais para a lógica, para a mecânica, para a construção do assistente, para a funcionalidade, do que para a questão visual, né? Essa parte de interface é para quem depois mexe com UI, UX, UI, front-end, esse tipo de coisa, dá para fazer maravilhas.
Mas o mais importante desse curso para a gente é o programa funcional, back-end. Só que fica chato fazer um curso só com back-end e não ver isso funcionando. Por isso que eu estou trazendo o Grade e o Hugging Face, que é onde a gente vai fazer os nossos protótipos. Beleza? Bora lá então para a segunda aplicação. Eu vou construir o segundo aplicativo. Vou usar aqui esse espaço mesmo. Segundo aplicativo do dia. Construa um app que receba preço unitário vírgula, quantidade vendida e com base no valor total, calcule e exiba a comissão do vendedor, sabendo que o percentual de comissão é 3% para todos os produtos e todos os vendedores. Puf, é assim que funciona nesse caso. Então, isso facilita a nossa vida, né? O Gradle já está importado, instalado e importado, então a gente vai construir a nossa def. A def comissão. Def comissão. Sentiu, né? Abre e fecha parênteses. E dentro dela a gente precisa do quê? Do preço, underline, unitário e da quantidade, underline, vendida. Preciso dessas duas variáveis. Porque multiplicando uma pela outra, a gente consegue chegar no valor total da venda. E multiplicando por 0,03, que é os 3%, a gente calcula a comissão. Então, a gente pode criar aqui a variável comissão. Missal recebe preço underline unitário vezes quantidade underline vendida vezes 0,03, que é os 3% de comissão. Return o quê? Comissão. Essa é a nossa função principal. Agora, a função principal, que era uma soma, calcula isso aqui. E o resto a gente pode copiar, gente. Olha só que legal. Ctrl C e a gente só adapta. Reciclagem de código. Ctrl V. Nosso app agora é um grade.interface. A function não é mais a soma, é a function comissão. Comissão. O title, calculadora de comissão, vou chamar, por exemplo, calculadora de comissão do vendedor. Description. Este aplicativo calcula a comissão do vendedor. Input. Dois números, né? Só que aqui é o preço. Informe. Informe o preço
unitário e informe a quantidade vendida. Bonitinho. E aqui eu vou pôr a comissão do vendedor é reais alguma coisa. Certo? Molezinha, né? Molezinha, 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 molezinha. Então vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. Opa, turn de comissão. Deixa eu ver, deixa eu ver. Comissão é igual. Preço unitário, preço quantidade vendida. Por que que ele está dando igual a sintaxe? Ah, porque não tem igual, né? Return e comissão. Não é return e recebe comissão. Agora sim. Aqui, ó, gerou para a gente o nosso aplicativo. Informe o preço unitário, R$ 10. Informe a quantidade vendida, 500 unidades. 10 vezes 500 vezes 3%, R$ 150 de comissão nessa situação. Se eu clicar no link, é aquela página da web que dura uma semana, que também vai fazer as mesmas coisas, né? R$ 10 unitário, 500 unidades. É só enviar que ele calcula 150 a comissão. Muito bacaninha, né, gente? Vamos colocar no Hugging Face? Tá no Hugging Face, nosso segundo aplicativo. Deixa eu abrir o Hugging Face de novo. Eu fechei. Agora eu venho aqui em Spaces, New Space. Vou chamar isso aqui. O owner, né, que é o proprietário, é sempre padrão, né? O primeiro nome é o seu username. Space name vai ser o quê? Espaço, comissão, né? Comissão. Vou pôr short description, nada disso. Interface é o Gradio, blank, máquina free, public, para poder mandar o link para minha vovó, e create space. Agora eu vou em files, preciso de dois files, um de requirements e outro de app. Então, em files, eu venho aqui no maisinho, contribute, clico ali, create a new file. E aí esse vai ser o requerimentes, requirements.txt. Não pode errar esse nome. E aqui o requirement, o requisito, que é o gradio. E eu vou commitar lá embaixo. Commit. Clico de novo em Files. E aqui está meu requirements. Agora eu vou clicar o app, que é esse que eu acabei de criar. Da linha 8 desse bloco até a linha 23. Ctrl C. A def até o app.launch. Aí no Hugging Face de novo, o que eu vou fazer? Contribute, create a new file, app.py, porque é um arquivo escrito em Python. E aqui no bloco do código eu digito, ou colo, né? O código. Colei, vou comitar. Aí ele vai ficar aqui em cima mostrando building, que está construindo. Depois starting, que é iniciando. E se apareceu o verdinho, running, deu tudo certo. Deu runtime error. Fizemos alguma caca. Isso é muito bom quando acontece. Então, do lado aqui do runtime error, eu clico, tem ali um íconezinho de uma listinha, que são os logs. E ele vai mostrar o log. Name gr is not defined. Por quê?
Porque eu coloquei o Gradle como um requisito, mas não importei o grade aqui. Então, o que que eu vou fazer? No próprio código aqui, do app.py, tem uma opção de edit. Eu clico no edit, aí antes do def ali eu dou um enter, e aqui eu ponho import Gradle como as GR. E aí eu comito, vou lá embaixo, vou comitar. E aí ele vai dar certo. Tá building ali, vai dar um start. Bonitinho. Starting. Pessoal, tô gravando essa aula na FATEC hoje, porque quarta-feira eu tenho o horário de AP, né? AP não, de PI, Projeto Integrador aqui. Então eu fico desde as 3h20 aqui, daí acaba às 18h50, não dá tempo de ir até a minha casa para gravar, né? Então só sábado que eu gravo de casa. E a FATEC tá vazia hoje, vazia, não tem nem barulho aqui. Todo mundo foi para essa festa aí do peão que tá tendo aqui em Bragança. Esse frio, turma, vai assistir os Breguenais lá. Tudo bem, né? Fazer o quê? Então, running, verdinho, clico no app e olha que lindo. Tá aqui, ó. Um link permanente que eu posso mandar para vovó. Tá funcionando na aplicação. Isso aqui é legal demais, né, gente? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho muito bacana. Então, preço unitário 10, quantidade vendida 500, enviar 150 a comissão. Se eu clico no limpar, beleza? Se eu clico no share via link, ele gera um link que eu deixo disponível lá para vocês. Então, acabamos de construir a segunda aplicação. Agora, a terceira aplicação, ela vai dar um pouco mais de trabalho. Eu vou mostrar uma parte teórica, depois eu vou mostrar uma parte pythônica, e depois, por último, a gente vai trazer isso aqui para o Gradle, terceira e última aplicação do dia. Bom, então é isso. Então agora eu vou compartilhar com vocês o seguinte. Eu vou compartilhar uma lousa. Uma lousa, uma lousa, uma lousa. Por que uma lousa? Para a gente fazer conta. Deixa eu tirar esse compartilhamento que estava aqui. Eu vou iniciar um novo compartilhamento, porque eu gosto de escrever na luz. Eu vou criar uma situação aqui, gente, que nós temos uma conta um pouquinho mais complexa para fazer. Uma conta que vem lá do mundo da estatística. Que conta que é essa? O famoso coeficiente de correlação de Pearson. Vamos lá. Coeficiente de correlação de Pearson. É aquele famoso R. Isso aqui é o R de Pearson. R minúsculo. Esse é meu R, não riam dele, tá? Ele serve para várias coisas, mas a essência dele é a seguinte: ele é uma medida que vai de -1 a +1, então ele nunca pode ser menor do que 1. Aliás, nunca pode ser menor do que -1, nem maior do que 1. E ele significa que ou mostra o quanto uma coisa explica a variação da outra. Quanto mais perto de -1, mais forte é a influência negativa, ou seja, quando uma coisa sobe, a outra cai. E quanto mais próximo de 1, mais forte é a influência positiva, quando uma coisa sobe, a outra sobe. E quando uma coisa cai, a outra cai. E quanto mais próximo de 0,
menos influência ou menos explicação tem uma coisa a partir da outra. Então, vou pegar um exemplo aqui, bem simples, que fala sobre propaganda, investimento em propaganda e resultado nas vendas. Qual que é o esperado? À medida que eu aumento o investimento em propaganda, seja marketing digital, funcionamento, eu espero vender mais. Então, a correlação ela vai mostrar o quanto a variação das vendas pode ser explicável pela variação da propaganda. É esperado que esse número seja mais perto de 1. Quanto mais perto de 1, melhor é essa relação entre o investimento em propaganda e as vendas. Então, vamos pegar o caso de uma pessoa que montou um marketplace aí qualquer, ou sei lá, uma lojinha no Instagram. E aí vai medir o quanto ele impulsiona, o quanto ele coloca de dinheiro para o impulsionamento, e naquele mesmo período, quanto que ele conseguiu de retorno, quanto que ele conseguiu vender com aquele impulsionamento. Então vamos supor que a gente tenha a seguinte relação: propaganda e vendas. Nesse caso, a gente chama propagandas de X e vendas de Y. E observa o que ele fez. Ah, ele investiu R$ 1 em impulsionamento. Esse R$ 1 pode ser 1 milhão, 1.000, uma dezena, e aí vai. E vendeu um. Quando ele investiu 2, ele vendeu 2. Quando ele investiu 3, ele vendeu 3. Quando ele investiu 4, ele vendeu. Eu vou melhorar aqui. Quando ele investiu 3, vamos supor que ele vendeu 4. E quando ele investiu 4, vamos supor que ele vendeu 5. Investiu 5, ele vendeu 8. Pronto, tem essa relação. O que que eu preciso? Numa situação como essa, eu preciso criar mais 3 colunas. Uma coluna de x ao quadrado, uma coluna de y ao quadrado e uma coluna de x vezes y. Então, o que que é x ao quadrado? Cada valor desse de propaganda elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Agora eu vou pegar vendas, que é meu y. Cada um deles ao quadrado. Primeiro y, 1. 1 ao quadrado, 1. Segundo y, 2. 2 ao quadrado, 4. Terceiro y, 4. 4 ao quadrado, 16. Próximo, 5. 5 ao quadrado, 25. Próximo, 8. 8 ao quadrado, 64. E a terceira coluna extra é o x vezes y. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 8, 40. Aí, com essa tabela, eu preciso das somas. Então, eu vou somar todas as colunas, porque o indicador da correlação, ele depende dessas somas. Então, 1 mais 2, 3. Com mais 3, 6. Com mais 4, 10. Com 5, 15. Então, a soma de x é 15. Agora, vamos fazer a soma de y. 1 mais 2, 3. Com 4, 7. Com 5, 12. Com 8, 20. Soma de y é 20. Agora, vamos fazer a soma de x ao quadrado. 1 mais 4, 5. Com 9, dá 14. Com 16, dá 30. Com 25, dá 55. Agora vamos fazer a soma de y ao quadrado.
1 mais 4, 5, com 16, 21, com 25, 46, com 64, 110. Agora vamos fazer a soma de x vezes y. 1 mais 4, 5, com 12, 17, com 20, 37, com 40, 77. E agora a gente pode aplicar essas somas aqui para a correlação. A correlação, o R, é igual à somatória de x vezes y menos a somatória de x vezes a somatória de y sobre n. E isso é chamado de covariância xy, dividido pelo produto dos desvios padrão de x e y, que é a raiz quadrada de somatória de x ao quadrado menos a somatória de x elevado ao quadrado, no menos, dividido por n. N é quantos elementos tem. E isso é o desvio padrão de x. Agora eu faço de y. Somatória de y ao quadrado menos, que é o menos, a somatória do y elevado ao quadrado dividido por n. Então, agora eu vou pegar todas essas somatórias e substituir na fórmula, né? Simples o processo. Então, R é igual. Esse primeiro pedaço, soma de x vezes y, aqui do cantinho, é 77. Então, eu coloco aqui 77. Menos. A soma de x é 15, que a gente já tem calculado. Vezes a soma de y é 20. E o n é quantas linhas tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, já vou fazer, inclusive, essa conta. 15 vezes 20 dá 300. Dividido por 5 é 60. 77 menos 60 é 17. Então, aqui em cima, eu tenho 17. Agora, eu vou fazer a parte de baixo, que tem raiz quadrada. Soma de x ao quadrado é 55. Menos a soma de x é 15. Só que a soma de x ao quadrado. Então, é 15 ao quadrado. Dividido por n, que é 5. Vezes soma de y ao quadrado é 110. Menos a soma de y é 20, só que é 20 ao quadrado, dividido por n, que é 5. Então vamos lá. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que dá 225. Dividido por 5 dá 45. 55 menos 45 dá 10. Então esse pedaço do parênteses todo aqui dá 10. O segundo, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Dividido por 5, 80. 110 menos 80, 30. 10 vezes 30, 300. Então dá 17 dividido pela raiz de 300. A raiz de 300 é 17,32. Então dá 17 dividido por 17,32, que vai dar 0,9815, se a gente for arredondar. Está mais perto de 1. Então, o coeficiente de correlação, ele é positivo, significa que eu aumento a quantidade de propaganda, as minhas vendas vão aumentar também, para essa empresa, para esse caso específico. Agora, a grande questão é, imagine se vocês tivessem que fazer essas contas na mão. Então, agora a gente vai criar um sistema que recebe os valores de X, que é quanto ele colocou em propaganda, recebe os valores de Y, que é quanto ele vendeu, e já traz a correlação, já traz esse resultado e não precisa fazer toda essa contona. Então, é isso que o sistema vai fazer para a gente. Voltemos, então, para nosso ambiente Python, né? É isso que a gente vai fazer, vai pythonizar toda a parada de novo. Vamos pythonizar, vamos colocar essa fórmula no ambiente Python, certo? Então, vamos descer isso para cá. Vamos compartilhar.
Aonde que a gente vai compartilhar? A telinha do Python. Pronto, tá ali nossa tela do Python. Então a gente vai criar aqui nosso terceiro script. A gente vai criar uma função que vai receber os valores de x e de y. Para a gente não ficar codando na mão, já vou copiar e vou explicar cada parte dessa função. E aí a gente roda lá o nosso código. Então olha que legal. Import gradle. A função não se chama comissão, se chama correlação. Correl, vamos chamar. Correl. E aqui embaixo a gente vai retornar a função correl. Então vamos lá explicar o que está sendo feito. A função correl precisa de dois parâmetros, os dados de x e os dados de y. O que ela está fazendo? Ela está recebendo como texto valores de x e valores de y. Aí, esse texto eu vou splitar. Lembra que a gente aprendeu split no começo do curso? Então, x vai ser uma variável, que vai ser uma lista, que vai receber a string dados de x splitada, tendo como splitador, recortador, a vírgula. E a mesma coisa para y. Nesse ponto do código, eu tenho uma lista x e uma lista y com diversos valores, só que todos esses valores estão como string, como texto. Então, aqui eu estou fazendo um for, percorrer a lista x e a y, e tipar cada um dos valores que ela encontrar como float, porque eu preciso fazer conta. Aqui eu crio uma variável n, que é o tamanho de x, que tem 5 elementos, no nosso exemplo, né, se a gente fizer esse exemplo. Aqui eu crio uma lista vazia de x quadrado, que eu estou chamando de xq, uma lista vazia de y quadrado, que eu estou chamando de yq, e uma lista x vezes y. Aí eu faço um for, tamanho dessas listas que já existem, e vou apendar cada valor de x que eu encontrar ao quadrado, cada valor de y que eu encontrar ao quadrado, e cada valor de x vezes y. E aí eu crio as somatórias. Sx vai ser a somatória de x. Sy vai ser a somatória de y. Sxq vai ser a somatória de x quadrado. Syq é a somatória de y quadrado. E sxy a somatória de x vezes y. Aí eu ponho aquela forma da correlação e retorno R. Ponho tudo isso dentro do Gradle e vou ter um aplicativo. Olha que legal. Agora, eu tenho texto no Gradle. Ó. Isso aqui é texto. Porque ele vai splitar e transformar em número. Então, o texto vai ter número 1 para x, vírgula, 2, vírgula, 3, vírgula, 4, vírgula, 5. E no y, 1, vírgula, 2, vírgula, 4, vírgula, 5, vírgula, 8. Dom enviar. Ali, ó, 0,9815, se a gente arredondar a conta da correlação. Tá tudo lá bonitinho. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso aqui dentro do Hugging Face. Então, vamos criar mais um space. A gente vem aqui ó, em Spaces. Quero escolher direito. New Space. Vou chamar de Corel. Nosso terceiro e último aplicativo de hoje. Ele é um Gradle, blank, public, create space. Apps. A app eu passo para files, né? Files. Contribute, create new file e o arquivo de requisitos. Requirements.txt. Qual que é o requirement que ele precisa aqui? O Gradle. Vou lá embaixo, comito. E agora outro file novo aqui. Files, contribute, create a new file. Aí vai ser um app.py, arquivo Python. Quem que eu vou colocar aqui?
todo esse código da linha 1 até a última linha desse bloco, que é a linha 36. Você, aqui, Ctrl V, commit, ele vai buildar, startar e runner. Se rodar bonitinho, a gente testa e a gente conclui com sucesso a nossa primeira aula de Gradle com o Hugging Face. Vai evoluir nas próximas aulas. Mas é extremamente importante que vocês consigam fazer esses 3 sozinhos. Vocês podem até olhar depois, corrigir, porque a partir da próxima aula eu vou avançar, eu vou voltar nesse conteúdo, a gente vai trazer mais coisas para cá. Olha só, deu ready, clico no app, vou colocar lá os valores. 1, 2, 3, 4, 5, que são os valores de x, e 1, 2, 4, 5, 8, que são os valores de y. Enviar, está rodando nossa calculadora de Pearson, de coeficiente de correlação. Coisa linda, né, gente? Os 3 aplicativos estão com link permanente, então vou deixar a descrição no link para vocês testarem. O meu, que está como público, aí vocês vão poder olhar também os meus files, tudo bonitinho, e depurar o arquivo de vocês. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Se vocês conseguirem entender essa parte, tá sensacional. Na próxima aula a gente continua a partir daqui, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula, pessoal. Valeu!